o avanço da cultura secular e a desconstrução do cristianismo. A humanidade sempre buscou sentido para sua existência, e ao longo da história, Deus foi o centro dessa busca. Civilizações inteiras foram erguidas sobre valores religiosos, com princípios que moldaram leis, sociedades e costumes. Mas algo mudou. No último século, assistimos a uma revolução silenciosa, um afastamento progressivo da fé, um projeto que visa desconstruir o cristianismo e apagar Deus da sociedade. Essa não é apenas uma tendência natural da modernidade, mas uma estratégia bem arquitetada, impulsionada por forças ideológicas que consideram a fé cristã inimiga do progresso. A ascensão da cultura secular não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi sutil, infiltrando-se nos sistemas educacionais, na mídia e nas artes. Ideias que antes eram impensáveis, agora são amplamente aceitas. O certo e o errado tornaram-se conceitos flexíveis, sujeitos à interpretação de cada indivíduo. Isso tem um nome: relativismo moral. E, dentro dessa nova mentalidade, há um princípio inquestionável: tudo é permitido, menos falar sobre Deus. A estratégia de remoção da fé começa na educação. O modelo de ensino moderno deixou de ser um ambiente de debate e reflexão para se tornar um campo de doutrinação ideológica. Antigamente, as universidades eram fundadas sobre princípios cristãos. Hoje, só o que se vê são professores e intelectuais que ridicularizam a crença em Deus, tratando-a como algo primitivo. A história é reescrita, heróis da fé são apagados, e o cristianismo é frequentemente pintado como uma força opressora e retrógrada. Essa lavagem cerebral acontece de forma gradual, moldando as novas gerações para enxergarem a fé como um resquício do passado, algo ultrapassado e sem lugar na sociedade moderna. A mídia tem um papel fundamental nesse processo. Jornais, revistas, programas de TV e redes sociais são usados para propagar uma narrativa anticristã. Filmes e séries frequentemente retratam cristãos como fanáticos, ignorantes ou intolerantes. O entretenimento virou uma ferramenta de engenharia social, projetada para normalizar comportamentos que vão contra os princípios bíblicos. Em contrapartida, qualquer menção positiva à fé é evitada ou ridicularizada. Basta comparar. Quantos filmes exaltam a ciência como salvadora da humanidade e, ao mesmo tempo, retratam a fé como algo irrelevante ou nocivo? Mas o apagamento de Deus não para por aí. A ciência, que deveria ser um campo neutro de exploração da verdade, também foi instrumentalizada. Hipóteses materialistas são tratadas como verdades absolutas, e qualquer menção à possibilidade de uma inteligência criadora é automaticamente descartada. A teoria da evolução, por exemplo, passou de uma teoria para um dogma inquestionável, usado para desacreditar a narrativa bíblica da criação. Enquanto isso, a sociedade se desintegra. Sem uma base moral objetiva, cada indivíduo cria suas próprias regras, e o resultado é o caos. Famílias se desestruturam, a violência aumenta, e valores como honra, respeito e responsabilidade são substituídos por egoísmo e hedonismo. Mas essa era a intenção desde o início. Ao remover Deus, remove-se também a noção de pecado. E sem pecado, não há culpa, nem necessidade de redenção. O homem se torna seu próprio Deus, definindo o que é certo e errado conforme sua conveniência. Mas isso tudo já era previsto. A Bíblia nos alertou sobre um tempo em que as pessoas rejeitariam a verdade e buscariam apenas aquilo que agrada a seus desejos. Em 2 Timóteo 3, 1-5, Paulo descreve um futuro sombrio, onde os homens seriam egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes e sem amor à verdade. Um tempo em que a piedade seria apenas uma forma exterior, mas sem poder real. Estamos vivendo esse tempo? Seria essa a grande aposta do mal? Um plano bem arquitetado para apagar Deus da sociedade e transformar o homem no único soberano? Se sim, o que podemos fazer para resistir? Essas são perguntas fundamentais que exploraremos nas próximas partes desta análise. O crescimento do relativismo.
Tudo é permitido, menos falar de Deus. O relativismo moral é um dos pilares centrais dessa nova sociedade sem Deus. Ele prega que não existe verdade absoluta e que cada um deve construir sua própria moral. Se, antes, os princípios cristãos serviam como referência para definir certo e errado, agora essa base foi removida, dando lugar a um pensamento onde tudo é válido, exceto a fé. O cristianismo, que sempre foi um guia para a conduta humana, passou a ser atacado como um obstáculo à liberdade individual. Mas será que essa aparente liberdade realmente liberta, ou, na verdade, aprisiona? O relativismo se disfarça de tolerância, mas é seletivo em sua aceitação. O mundo moderno aceita e celebra quase tudo, desde que não tenha vínculo com Deus. Se alguém prega libertinagem, a sociedade aplaude. Se alguém exalta valores bíblicos, é atacado. Discursos anticristãos são considerados expressões legítimas, enquanto qualquer menção a Cristo é vista como uma ameaça. A contradição é evidente. Aqueles que dizem defender a liberdade de pensamento são os primeiros a censurar qualquer voz que desafie essa nova ordem. O mais impressionante é como esse processo ocorre sem resistência. As pessoas são levadas a crer que questionar essa estrutura significa ser retrógrado, intolerante ou até extremista. O medo de ser rejeitado ou cancelado faz com que muitos cristãos silenciem sua fé. O que antes era proclamado em praças públicas agora é sussurrado com receio. E assim, sem precisar de força bruta, a sociedade vai empurrando Deus para os bastidores, deixando um vácuo moral que está sendo preenchido por ideologias que rejeitam qualquer autoridade superior. Mas qual é o impacto dessa remoção de Deus? Quando não há um padrão moral absoluto, tudo se torna subjetivo. O que é certo para um pode ser errado para outro, e não há mais um fundamento comum. A consequência disso é visível: aumento da criminalidade, corrupção desenfreada, famílias fragmentadas e uma geração que não sabe lidar com frustrações porque foi ensinada a viver apenas para o prazer momentâneo. Sem Deus, não há esperança real. Apenas um vazio que as pessoas tentam preencher com materialismo e ideologias passageiras. A Bíblia nos alerta sobre esse cenário em Isaías 5:20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Essa inversão de valores já foi prevista há milhares de anos. Não é coincidência que o relativismo esteja crescendo em paralelo à rejeição do cristianismo. Essa desconstrução da fé não é apenas um fenômeno social, mas um sinal de algo muito maior. Algo que aponta para um tempo profetizado nas Escrituras. Estamos vendo o cumprimento dessas palavras? Se sim, qual será o próximo passo? Como essa cultura anticristã afetará o futuro? Na próxima parte, exploraremos como a mídia, o entretenimento e até a ciência estão sendo usados para remover Deus da consciência coletiva, criando uma sociedade que rejeita a fé e exalta o homem como a única autoridade. A mídia e a manipulação da consciência coletiva. A influência da mídia na formação do pensamento moderno é inegável. O que antes era apenas um meio de comunicação, tornou-se uma ferramenta poderosa para moldar comportamentos, crenças e valores. E dentro dessa engrenagem, a fé cristã tem sido alvo constante de ataques. A forma como Deus é retratado nos filmes, séries e jornais reflete uma agenda maior: desconstruir a espiritualidade e exaltar uma visão materialista do mundo. Os conteúdos midiáticos promovem narrativas que ridicularizam a fé e exaltam o secularismo. Quando um cristão é retratado em uma produção audiovisual, quase sempre ele aparece como fanático, ingênuo ou hipócrita. Ao mesmo tempo, personagens que adotam estilos de vida contrários aos princípios cristãos são glorificados como exemplos de liberdade e modernidade. Essa distorção não é acidental, mas parte de um processo calculado de erosão da fé na sociedade. Jornais e portais de notícias seguem a mesma tendência. Qualquer menção à fé cristã vem acompanhada de críticas,
enquanto outras ideologias são defendidas sem questionamentos. Essa manipulação da informação tem um propósito: moldar a opinião pública para que rejeite a fé e abrace um sistema de valores secular. A questão que fica é: até onde isso vai chegar? Se continuar assim, veremos um futuro onde a simples menção a Deus será um ato de resistência. A pergunta que devemos fazer é: estamos dispostos a permanecer firmes? O silenciamento da fé e o avanço do controle ideológico. A estratégia de remoção de Deus da sociedade não se limita apenas à mídia e ao sistema educacional. Existe um esforço ativo para silenciar qualquer expressão pública de fé, um projeto meticulosamente orquestrado para impedir que o cristianismo continue a influenciar o mundo. O discurso cristão, antes presente nos mais diversos espaços da vida pública, agora é visto como uma ameaça ao novo paradigma ideológico. Igrejas são pressionadas, líderes religiosos são censurados e qualquer tentativa de defender valores bíblicos é rapidamente rotulada como discurso de ódio. Mas quem define o que pode ou não ser dito? Quem tem o direito de determinar que a fé é perigosa? A resposta é clara: aqueles que querem um mundo sem Deus. O cancelamento da fé é feito por meio de leis, políticas e normas sociais que visam restringir qualquer manifestação cristã. Nos tribunais, casos de cristãos processados por se recusarem a agir contra sua consciência se tornam cada vez mais frequentes. O argumento é sempre o mesmo: a religião não pode interferir na esfera pública. Mas por que essa lógica não se aplica a outras crenças e ideologias? Por que apenas o cristianismo deve ser silenciado? O avanço do controle ideológico também pode ser observado no mundo corporativo. Grandes empresas adotam políticas que promovem uma visão secularista e punem aqueles que ousam expressar uma visão cristã do mundo. Trabalhar em um ambiente que se diz inclusivo significa, paradoxalmente, aceitar tudo, menos os princípios bíblicos. Funcionários que manifestam sua fé são repreendidos, demitidos ou forçados a esconder suas convicções. A liberdade de expressão, tão defendida por muitos, desaparece quando a opinião vai contra a narrativa predominante. E o que dizer das redes sociais? Plataformas digitais que deveriam ser espaços democráticos de troca de ideias tornaram-se ferramentas de censura seletiva. Algoritmos são programados para reduzir o alcance de conteúdos cristãos, enquanto ideologias anticristãs são amplamente promovidas. Palavras-chave relacionadas à fé são filtradas, postagens são removidas e contas são suspensas sob a justificativa de que violam diretrizes comunitárias. Mas que diretrizes são essas? Quem decide quais ideias podem ser disseminadas e quais devem ser apagadas? Além disso, a cultura do entretenimento reforça essa narrativa anticristã. Séries, filmes e músicas promovem constantemente valores que vão contra os princípios bíblicos. Personagens religiosos são caricaturados como fanáticos, retrógrados ou até perigosos, enquanto estilos de vida que contradizem a fé cristã são glorificados. A normalização do pecado e a ridicularização da fé são estratégias poderosas para afastar a nova geração da verdade de Deus. O mais preocupante é que esse processo de silenciamento está sendo normalizado. Poucos questionam, poucos resistem. Muitos cristãos, com medo das consequências, preferem se calar, tornando-se cúmplices de um sistema que quer erradicar sua própria fé. A tática de intimidação é eficaz. Quem ousa se posicionar é taxado de intolerante, retrógrado ou fanático. E assim, sem a necessidade de força bruta, a fé vai sendo empurrada para os bastidores da história, como se nunca tivesse sido essencial para a construção da sociedade. Mas o que acontece quando uma sociedade se afasta completamente de Deus? Quando a moralidade é reduzida a meros sentimentos subjetivos? Quando não há mais um padrão absoluto de certo e errado? O resultado inevitável é o colapso. A decadência dos valores leva à destruição da família, ao aumento da criminalidade, à perda do propósito e, por fim, ao completo vazio existencial. E é exatamente isso que estamos testemunhando. Um mundo cada vez mais perdido,
tentando preencher sua falta de sentido com prazeres momentâneos e ideologias inconsistentes. Entretanto, ainda há esperança. A Bíblia nos ensina que nos tempos mais difíceis, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Aqueles que não se curvam diante das pressões do mundo, que permanecem firmes em sua fé, mesmo quando tudo parece contrário. A pergunta que devemos fazer é: estamos dispostos a fazer parte desse remanescente? Estamos prontos para enfrentar a perseguição, a rejeição e o isolamento em nome da verdade? A guerra contra Deus não é apenas uma batalha cultural, é um conflito espiritual. E nesse embate, não há espaço para neutralidade. Cada um de nós precisa decidir de que lado está. O silêncio não é uma opção, a omissão é uma escolha. O mundo pode tentar calar a voz da fé, mas jamais conseguirá apagar a verdade. Deus continua no controle, e no final a justiça prevalecerá.